Positivos, saudações, família galáctica, tudo bom com você? Você está chegando aqui agora, eu sou a Sarah Franca e hoje nós vamos falar sobre os nossos mentores espirituais. Vamos falar sobre essa conexão, quem são esses seres, por que eles existem e qual é a nossa ligação com eles, como facilitar essa conexão, a percepção das mensagens dos mentores espirituais. Antes de mais nada, eu quero saber se vocês estão me ouvindo bem. Quem está chegando aí, bem-vindo. Felipe, Edna. E eu sei que dentro da nossa consciência atual de espiritualidade nós temos muitas informações sobre esses mentores. Mas e aí, o que eles são de verdade, assim, em relação a nós? Sem um viés voltado para nenhuma religião. Assim, a gente vai falar de um lugar bem consciencial, a gente vai falar de consciência, de experienciação. Então vem comigo. Quero saber se vocês estão animados. Se vocês estão chegando aqui agora, quem é novo, quem já estava esperando. Ah, eu esqueci de mandar lá no grupo. Meu Deus, esqueci de mandar lá, avisar que eu estava entrando, mas o pessoal vai lembrar, eu confio. Boa noite, Karen, bem-vinda. Esqueci de avisar o pessoal lá no grupo, gente. Ai, que horror. Mas enfim, vamos mandar bastante energia positiva para que as pessoas se lembrem que estão lá. Bom, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Tem muita gente nova. Tem algumas carinhas que já estão me acompanhando nas lives. Tem uma galera que já me conhece, que tá aqui. Uba, bem-vindo. Felipe, já tô conversando. Ai, tomara que as pessoas depois de estar on aqui. Bom, vamos lá, né? Me falem aí se vocês têm visto minhas lives, se vocês estão gostando das lives, se estão se identificando, estão percebendo que existe alguma coisa acontecendo no mundo, né? Quem chegou aqui sabe que já tem algo acontecendo no mundo que antigamente não era comum, que é o desenvolvimento da nossa percepção extrasensorial. O Domingos está falando que bom que chegou na hora, que bom que você chegou na hora, tá ótimo. Ó, a Karen tá dizendo que tá vendo as lives. Kátia tá aí, já falei com ela hoje. A Edna me conheceu hoje. Bem-vinda, Edna. Então, a gente está passando por um processo de grande mudança no planeta, né? Uma mudança consciencial que começa primeiro no coração, ou melhor, em cada uma das pessoas, e isso vai refletir a longo prazo para toda a humanidade. Essa tal dessa transição planetária que todo mundo ouve falar tem a ver com isso, tem a ver com a nossa mudança interna. A diferença toda é que agora a gente está tomando consciência dessa movimentação. Só que isso está acontecendo já tem mais de 100 anos. Esse processo de mudança de consciência planetária. Desde quando as informações do átomo e da física quântica chegaram aqui, você já pode perceber que o planeta ele mudou muito, se expandiu muito, não é? Se a gente parar para pensar, a gente em 100 anos evoluiu muita coisa, o que a gente não havia evoluído antes. Então, hoje, a nossa consciência está conseguindo se desenvolver para perceber e interagir com os seres de outras dimensões. Quem aqui já tem algum nível de mediunidade, já experienciou algo que é fora do escopo comum do ser humano, né? Porque eu sou a primeira, a doida aqui. Então fiquem tranquilos que aqui vocês podem ser malucos junto comigo. Tem alguém aqui, ó, a Kátia tá dizendo várias, que nunca tinha ouvido falar dos arcturianos ou dos extraterrestres? Existe essa possibilidade nesse perfil? Que tá começando agora a entender isso? Porque eu já vivo dentro dessa bolha há bastante tempo, então para mim é muito comum os arcturianos estarem existindo dentro do meu meio, das pessoas que eu convivo.
Mas ainda tem pessoas que vivem num mundo fora desse, né? E eu fico até pensando como que é a realidade hoje em dia de pessoas que não se conectam, assim, ou não sabem da existência dessas consciências, que não só os arcturianos, mas existem muitos seres estelares que estão ajudando o planeta, tem muita gente fazendo um trabalho lindo para ajudar e dar suporte para nossa evolução aqui. Bom, pelo jeito todo mundo já sabia, né? Que quem eram os arcturianos, ou pelo menos tinha ideia, sabe? A Edna tá falando que sente que tem um chip colocado pelos arcturianos. Eu não sei te dizer isso, Edna. Só em um atendimento que eu poderia dar uma olhada pra você. Matheus, bem-vindo. Marcela. A Kátia tá perguntando assim, o nosso pineal pode doer a cabeça? Sim, no processo de abertura de consciência pode. Pode doer. Nós vamos falar de um pouco de sintomas físicos aqui também. Se essa live der muito boa, a gente faz mais lives sobre. Se vocês gostarem, eu preciso que vocês interajam. A Karen tá dizendo que nunca tinha ouvido falar, que ficou sabendo por aqui. Vai lá no meu canal no YouTube. Karen, tem muita coisa sobre os arcturianos. A Jack é nova, bem-vinda, Jack. Bom, o pessoal tá chegando, tá todo mundo aí se alinhando. Isso é muito bom, gente. Sabe por quê? Porque desde que eu comecei esse trabalho com os arcturianos, eles falam assim, Alciara, você tem que reunir a família galáctica. Por isso que eu chego, saudações, família galáctica, né? Pra quem já viu meus vídeos no YouTube, esse é meu bordão lá. E quando eu vi esse movimento todo de pessoas novas chegando, eu comecei a falar assim, entendi. Agora sim eu tô conseguindo acessar essa família galáctica chegando aqui. Parece que tangibilizou isso, porque antes ficava muito no etéreo, sabe? Muitos seres junto de mim e tal, mas nada aqui na Terra. Então, tô muito feliz que vocês estão chegando. A Edna falou que quer entrar nessa família. Você já faz parte, Edna, só tem que se lembrar. A gente vai falar disso aqui hoje também. Bom, assim, vocês já perceberam que eu falo bastante disso com muita naturalidade, porque eu vivencio isso desde 2018. Mas houve uma época em que eu era como alguns de vocês que nunca imaginou que isso existia. E isso é uma coisa muito importante dentro do processo de expansão de consciência, que eu já vou começar a trazer para vocês, o primeiro passo para a gente ir para um novo degrau de consciência é tomar consciência dessa realidade. Antes, essa realidade nem aparecia pra gente e não tinha nem como a gente saber que aquilo era possível de se viver. Hoje, a gente já tá aqui compreendendo, ou seja, tô falando dos arcturianos, mas a gente vai associar isso com mediunidade também e conexão com os mentores, tá? Hoje vocês sabem que os arcturianos existem, através da minha fala e de outras pessoas. Então, essa realidade ela já pode se apresentar para você, porque você tomou consciência disso, certo? Assim como tantas outras pessoas têm tomado essa consciência. Mas por que a gente está se conectando com essas consciências? Quem são os mentores espirituais? Por quê? O que eles ganham? Após que vocês perguntam, por que eles são nossos mentores? Eu antes tinha uma visão muito pequena e limitada do que seria o meu papel Alciara de ser. E eu ficava pensando, mas por que seres evoluídos seriam meus mentores? O que eu tenho que pode ajudar? Será que eu preciso, assim? Né? A gente se sente menos com essa sensação de menos-valia devido toda a carga que a gente tem de culpa e dívida que carrega dentro do sistema de crença coletivo, né? De que nós somos pecadores e um monte de coisa. Então, quando a gente se depara com uma realidade como essa, relacionada aos seres estelares, a gente pensa assim, gente, não tem como eu me conectar com esses seres que estão longe, ou esses seres muito evoluídos, e eu sou só uma humana, cheia de pecado, cheia de bagunça. Quem nunca pensou isso? Pode me falar aí, que eu tô vendo vocês.
Mas para que a gente possa entender o porquê que a gente está acessando nossos mentores e para que a gente está acessando nossos mentores, a gente primeiro tem que entender quem que a gente é no rolê. Qual é o nosso papel nesse rolê cósmico da galáxia? Olha que frase com de impacto. Bem contemporânea. Nós somos consciências. Consciências que vêm do todo, que é o criador de tudo isso. A nossa consciência, ela é um ser livre que se experimenta em muitas dimensões. Mesmo que hoje eu, você estejamos aqui limitados por esse corpo físico, não quer dizer que a gente seja esse corpo físico. Nós estamos só vivenciando uma etapa de experimentação, de se experimentar desse olhar limitado. Eu tenho uma experiência muito legal que eu recebi uma informação da fonte criadora, que eu perguntei para ele qual era o sentido da vida. Assim, eu estava vivendo um momento de expansão de consciência e eu me conectei com essa energia da fonte. E aí ele me falava assim, o sentido da vida era experienciar. E eu tentava entender. Aí ele falava assim, é experienciar, aprender, experienciar. Aí eu falei assim, então por que a gente veste um corpo físico? Aí ele me colocou dentro de um quarto com uma cama no meio, assim, e me colocou bem no cantinho da cama, assim, e falava assim pra mim, se eu te falasse pra sair desse quarto, o que você teria que fazer? Aí eu falava, eu tinha que dar a volta na cama e ir até a porta. Aí ele falou assim, se a porta tivesse trancada, eu ia tentar... Aí eu respondi, eu ia tentar abrir a janela. E se a janela tivesse trancada? Aí eu ia gritar. Aí ele começou a me dizer que ele, essa consciência toda, me disse assim, quando você está limitado por um corpo, você cria soluções. Talvez algum de vocês vai captar isso, porque isso é bem da alma, é a alma que sabe essa informação que eu estou trazendo. Então, quando a gente resolve vivenciar um estado de limitação, é o estado que a gente tem a potência criativa mais elevada. Por quê? Porque aqui na Terra, tudo a gente precisa desenvolver a nossa criatividade para que a gente possa desvencilhar ou se desenvolver aqui. Não é assim? Toda vez que algo vem e te limita, alguma situação, é onde você ganha força e você supera aquelas, em tese, é assim que funcionam as coisas. Eu sei que tem situações, mas se a gente pensar de uma forma geral, nesse jogo da vida, é assim. Então, essa consciência que nós somos, viemos de algum lugar vivenciar isso. Só que, como a gente tava aqui e falou assim, olha galera, lá, né? Imagina a gente saindo de lá, de onde a gente veio. Ó, vou fazer uma assembleia com meus amigos próximos aqui. E eu quero que todo mundo aqui, eu quero saber quem que vai me auxiliar. Porque eu tô vestindo essa roupa e lá, gente, o bicho pega. Eu vou esquecer de quem eu sou, eu vou poder entrar. Eu tenho muitas possibilidades de entrar em situações que vão talvez me tirar da rota que eu quero seguir. Então, seus amigos próximos, essa é a primeira visão do que são nossos mentores. Eles vão falar assim, ok, então você vai lá, nós vamos ajudá-lo nesse caminho. Nós vamos ser os seus mentores espirituais, seus amigos mais próximos. E aí a gente tem mentores de vários níveis diferentes que trabalham em linhas diferentes. Isso é uma primeira visão do que são os mentores espirituais. Vocês estão acostumados com essa visão, não estão? Fala pra mim aí, isso daí é comum pra vocês. Se você sabe da existência de um mentor espiritual, você tem essa visão dos amigos que te ajudam na encarnação, certo? Comenta aí pra mim se faz sentido pra vocês, pra eu saber que vocês estão me acompanhando. Vamos lá? Eu gosto de interação, hein? Gosto de interação. Então, o que acontece? Essa é uma visão que a gente tem no início do nosso despertar. Quando a gente começa a entender que existe um mundo espiritual, que existem seres do outro lado do véu, que são nossos mentores. Essa é a primeira ideia, que nós somos um ser e eles são outros seres. Isso é o comum. O que eu vou trazer para você hoje é um olhar mais abrangente dessa realidade.
Eu vou trazer para vocês um assunto que a gente chama de mônadas. Eu vou trazer para vocês a verdadeira ligação que a gente tem com os nossos mentores espirituais, com a nossa família galáctica, a nossa família estelar. Que muitos aí querem esse atendimento, inclusive eu faço um atendimento de regressão para as pessoas que já têm uma predisposição a se contatarem, se conectarem. Mas o que acontece? Eu trouxe até o meu amigo quadro para ajudar, que eu gosto de elucidar para vocês. Eu acho que vocês viram um Reels que eu postei sobre as mônadas. Vocês viram? Porque eu vi que tem muita gente vendo vários Reels meus. Mas eu vou usar o exemplo das mônadas para vocês entenderem quem são os nossos mentores espirituais. E aí, sabe por que eu tô contando essa história para vocês? Porque eu quero que vocês percebam que se conectar com seus mentores, com a sua família estelar, é muito mais simples do que você imagina. Porque eles são muito mais próximos da gente do que a gente pode... Porque se a gente usar a crença da separação, a gente acha que eles estão lá e a gente aqui, a gente é brinquedo, assim. Vamos dizer assim, a gente tá meio que... Eles são nossos acolhedores, ou a gente se coloca num lugar de pequenez. Com a visão que eu vou apresentar para vocês, vocês vão entender que existe um universo integrado e conectado, onde todas as coisas estão expandindo juntas, correlatas. Então, eu vou trazer esse exemplozinho. Eu fiz um desenho, vocês me dão um desconto? Porque eu não sou boa em desenho, tá? Mas eu me esforço. Eu sou bem esforçada. E aí a gente vai entender um pouco mais sobre quem você é nesse rolê. Porque, gente, uma coisa que vocês vão aprender na mentoria Raízes Cósmicas, que eu tô abrindo o carrinho, vocês sabem disso, eu já avisei a vocês, é a visão do eu multidimensional. Nós, quando vamos entrando na consciência de quinta dimensão, a gente precisa começar a desenvolver uma mente multidimensional, uma percepção multidimensional. A primeira característica dessa visão multidimensional é entender que tudo está integrado. Foi o que eu falei na primeira live que eu fiz no domingo passado. Se você não viu essa live, ainda tá aqui no Instagram, aproveita que ela vai sair em breve. Que eu falei das engrenagens. Quem assistiu essa live? Que eu falei assim, que todos nós somos uma engrenagem que estamos girando e cada engrenagem faz a outra engrenagem girar. Essa live vai ficar gravada, Natália, por um tempo. Agora a gente vai entender como que essas engrenagens interagem entre si. Olha, gente, isso que eu tô entregando para vocês é entendimento avançado de consciência, tá? Estudei bastante. Então vamos lá, vamos tentar entender essa. Deixa eu botar de um jeito aqui que não dê reflexo. Vou tentar, gente. Porque aqui no Instagram... Ó, vocês estão conseguindo enxergar? Tá legal pra vocês? Aqui seria uma estrutura da mônada, certo? E aqui seria uma eu esqueci o nome que ele dá lá. Dessa estrutura, me desculpem, mas... Eu vou chamar de S aqui, porque é super alguma coisa. E a bola... Ah, super alma, lembrei. Super alma. Lembrei, eu sabia que era com S. Então, aqui é uma super alma. E aqui, ó, essa bolinha aqui é o nosso eu superior. Tá bom? Vocês estão entendendo? Mônada, super alma, eu superior. Certo? Então, quer dizer o quê? A mônada é uma estrutura gigantesca de consciência que aqui tem muita informação, tá? É uma coisa, assim, muito fora do que a gente consegue entender enquanto humanos. E ela é uma consciência que precisa viver o que o todo falou, que eu contei pra vocês já agora há pouco. Experienciar coisas.
Só que existem dimensões que não vão conseguir suportar essa quantidade de consciência. Entendeu? Então, o que ela faz? Eu vou me diminuir. Só que isso não é separado, não é um corte, entendeu? É uma projeção. Eu vou projetar um pedacinho meu para aquele lugar, para uma outra dimensão, que vai projetar um pedaço menor. Vocês estão entendendo a ideia da projeção? E essa bolinha aqui representaria o nosso eu superior, ligado a quem? A você num corpo físico. Por quê? Porque esse corpinho, ele nunca conseguiria receber uma porção desse nível de consciência. Certo? Compreenderam esse detalhe da projeção? Então, a gente tem uma consciência muito grande, mas assim, é muito, muito grande, que se projeta, vai se diminuindo, até que a gente consiga experienciar uma vida física. Certo? Estão captando? Então, se a gente olhar para esse contexto aqui, você concorda comigo que esse pedacinho, esse pedacinho, esse pedacinho, esse pedacinho é a mônada ainda? Por mais que aqui ela esteja uma projeção diferenciada, tá vendo? Então, deixa eu ver aqui, como um grão de milho de espiga todo. Muito bom, Sheila, isso, exatamente. Um grão de milho, gente, não é espiga. Pra quem é aqui brasileiro que adora comer milho, tipo eu. Ótimo, então, isso mesmo, um grão de milho. Só que aqui é o pé da espiga, entendeu? Representaria tipo o pé que cria várias espigas de milho com vários grãozinhos. Boa, Sheila. Ótimo. Adoro a criatividade. Então, o que acontece, meus amores? Você concorda comigo que esse pedacinho ainda é mônada? Esse pedaço também é mônada? Esse pedaço é mônada, esse pedaço é mônada, esse pedaço é mônada? Vocês concordam comigo? Concorda? Eu preciso saber se vocês estão acompanhando, porque esse assunto é novo para muita gente. Certo? Então, para de ficar pensando em milho e foca na aula. Eu sei que vocês estão com fome, depois vocês vão lá comer o milho. Agora é didática. Vamos lá. Certo? Então, o que acontece? Esse monte de grão de milho, dentro dessa espiga de milho, são a nossa família estelar. Olha que legal! Olha! Esse monte de grãozinho de milho são a nossa família estelar. Por quê? Porque a mônada, ela é livre e ela vem numa dimensão muito elevada. Então, ela pode se experienciar em qualquer dimensão que tenha um tipo de limitação. Então, ela pode se tornar um ser humano aqui, um arcturiano em Arcturus, um ser lá de Sirius, uma pessoa lá de, sei lá, da outra galáxia, tipo a mesma mônada. Ela pode se experienciar aqui como vários humanos, inclusive encarnados ao mesmo tempo, tá? Vamos quebrando crença, vamos quebrando crença. A gente vai, ó... Essa aula é para romper barreiras da sua consciência. Então, a mônada pode se experienciar em múltiplas dimensões. Ficou claro isso? Que o mesmo ser, ou seja, a mesma origem de consciência, se experiencia por diversas perspectivas diferentes. Todo mundo entendeu isso? Dá um joinha para a professora e ficar feliz e saber, né? Porque se você estivesse na sala de aula, eu ia ver a carinha de vocês assim. Como a gente está aqui, eu preciso do sim de vocês. Por que eu tô sendo tão didática? Porque eu sei que tem gente que é muito novo esse assunto. Entendeu? Então tenham paciência, porque todos precisam aprender. Então eu tô sendo bem devagarzinho para que cada um de vocês possam captar. Natália perguntou aí, ó. Natália, um beijo pra você pela sua pergunta. A mônada seria o todo? A Natália perguntou. Natália, a mônada é uma forma da gente criar, tentar entender o que seria o todo. O todo é a soma de
todas as mônadas do universo. Só que como a gente é humano e a gente está limitado, a gente vai pegar esse pequeno pedaço, que já é muita coisa, da mônada pra gente entender essa questão, tá bom? Mas sim, a sua percepção é mais ou menos isso, só que a gente vai ampliando isso muito, entendeu? Então, o milho, se a gente usasse essa ideia do todo, a gente pensaria assim, o grão de milho, em vez de ser uma pessoa ou uma experiência de limitação, seria uma mônada, entendeu? Então, seria muitas mônadas diferentes. Mas a ideia é essa. E aí, o que que acontece, queridos? O que que acontece? Isso, várias e várias mônadas. Muito bem, Natália. A mônada é só uma forma da gente entender essas projeções que a consciência vai fazendo. Então, a mônada é ainda uma parte do todo. Boa, 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 Violeta. Isso aí. Mas vocês estão começando a construir isso comigo. O que a gente precisa é do quê? De bases sólidas para entender o porquê que a gente está se conectando agora com esses pedacinhos nossos. Tá? Tá vendo que eu já tô soltando spoilers? Entendeu? Dando chaves para vocês. Gente, e eu vou falar para vocês, isso é um pouco do que a gente vai ter dentro do Raízes Cósmicas. Vocês vão... Quem entrar vai romper níveis de consciência. De verdade. Vai ser incrível. Então, vamos lá. Aí, meus queridos, o que que acontece? Antigamente, a gente estava vivendo num planeta que a gente não tinha acesso. Por quê? Porque a energia estava muito densa. Então, a gente não conseguia acessar nossos grãos de milho ou pedacinhos. Esses pedacinhos a gente também chama de fractais. Vocês podem se deparar com isso no futuro, com essa linguagem. Um fractal seu. Então, o que que acontece? Tô eu aqui, eu vou pegar um de vocês, faz de conta que é a Natália Guimarães. Natália Guimarães tá aqui, vivendo a vida como humana. Oi, Natália, deem oi pra Natália. Só que Natália Guimarães está agarrada em uma situação de um relacionamento dela. E ela entrou naquele processo lá e não sai. Tá ali presa, assim, meu Deus, não consigo fazer nada. O que que a Natália faz quando isso acontece? Trava todo mundo. Aí isso é novo. Se Natália está travada, vivendo uma vida de sofrimento, presa, o que que acontece? Ela deixa de evoluir, de expandir a consciência e isso afeta todo o sistema, porque tudo está interligado. Lembra que eu falei que o princípio da multidimensionalidade é você entender que está tudo interligado? Calma, Natália, calma, a gente está construindo. Você calma. É porque a gente está usando exemplos. Depois vocês vão entender isso no espectro maior, tá? Só que a gente pode, em vez de pensar na Natália, a gente pensa no planeta Terra sendo um fractal do todo. Vocês estão entendendo agora o conceito de fractal? O planeta Terra inteiro é um grande fractal. E se o planeta Terra está denso, em sofrimento ou ainda em desenvolvimento, o que que acontece? Ele atrapalha, não é que ele atrapalha, ele limita a evolução dos outros planetas que estão em níveis mais elevados. O que que acontece? Os outros planetas falam assim, meu Deus, se a gente não for lá ajudar a Terra, nem a gente consegue evoluir mais. Então, vamos todo mundo se reunir, né? Quem podia vir e tal, contribuir. Por quê? Porque quando eu ajudo a Terra, eu ajudo quem? A mim mesmo também. Vocês estão entendendo esse processo da unificação das coisas? Então, quando existe um ser de um outro planeta ajudando o nosso planeta, é porque faz parte do processo evolutivo dele também vivenciar essa ajuda coletiva, entendeu? Não é assim que funciona aqui no Brasil, no mundo?
né, teoricamente, os países que têm mais dinheiro se ajudam, ou as pessoas que têm mais dinheiro, e vão e mandam dinheiro para a África. Quando tem alguma catástrofe, a gente não se mobiliza para ajudar os nossos irmãos? Isso acontece, não é? Assim acontece na galáxia. A diferença que a gente está falando, em vez da gente estar falando de estados, cidades e países, a gente está falando de planetas, quadrantes da galáxia, galáxias inteiras e múltiplas galáxias, entendeu? Todos somos um. Então, quando a gente está se desenvolvendo, não é... Lembra que eu falei na primeira live, que eu falei assim, ó, quando você dá um passo, não é você dando um passo, é o todo dando um passo? Eu falei isso. Se você não viu, assista depois, a live 1. Então, quando a Terra está em desenvolvimento, não é a Terra em desenvolvimento, é a galáxia em desenvolvimento. Por isso os seres estão aqui. Vocês entenderam agora? Não é porque eles têm que salvar a gente ou porque a gente é ruim. É só porque faz parte do movimento de expansão de consciência de todos. Porque todos somos uma mesma consciência se experienciando. Quem captou isso? Coloca aquele bonequinho de cabeça explodindo. Não tem? Um emoji assim? Cabeça explodindo? Que eu quero que vocês entendam isso. Gente, isso é muito importante. Porque faz parte da nova consciência planetária. Isso faz parte de um novo processo de consciência que nós, que estamos sendo os primeiros contatados, estamos começando a perceber e vivenciar. Uma coisa que vocês vão entender sobre o meu trabalho ao Seara Franca, no Cosmo Consciência, é que eu estou aqui para falar sobre vivência com vocês. Não só sobre teoria ou o que os outros disseram que se deve fazer. Tudo que eu estou trazendo para vocês é para vocês experienciarem. Vocês lembram que no início da live eu falei que sempre que você aprende algo novo, aquela realidade pode se apresentar para você? Eu não falei isso? Então hoje vocês estão começando a acessar a consciência de unicidade. Olha como isso é potente. Entendeu? Vocês estão entendendo isso? Olha, gente, isso é muito potente. E é por isso que eu hoje abracei esse projeto Cosmo Consciência. Assim, me entreguei muito, eu já me dedico nele há muitos anos, mas esse ano parece que eu entendi tudo isso que eu tô contando para vocês. Então, os meus mentores espirituais são os meus fractais. Agora a gente tem essa palavra no vocabulário, né? Ensinei para vocês. Prestem atenção nisso, os meus mentores espirituais são os meus fractais. Então, se esses fractais sou eu, prestem atenção nisso, porque isso é novo. É uma nova consciência. Então, abram espaço para o novo. Se esses mentores sou eu, em outros níveis, primeiro eu posso conectá-los, não posso? Se tá tudo conectado, eu acabei de mostrar para vocês como funciona mais ou menos essa conexão. A Natália disse assim, perguntou assim, Natália, você tá maravilhosa hoje, gratidão pelas suas perguntas. No caso, um eu seu mais elevado, sim, mas não mais elevado porque eles são melhores que a gente. Por favor, não pense assim, porque todas as peças têm o mesmo valor.
Todas as peças têm o mesmo valor. Então, o mentor e eu temos o mesmo valor aqui na experiência. Os mentores, eles são nossos fractais que estão enxergando essa realidade de uma outra consciência. Eles estão vendo de longe. Imagina que eles são uma águia que consegue enxergar tudo que a gente está vivendo de cima. A gente está aqui vivendo assim, tete a tete, identificado com o personagem. Então, a nossa visão, ela tá bem assim, ó. Não tá? Quem nunca chorou por amor? Você acha que se você estivesse vendo de longe, você ia falar assim, meu Deus, eu tenho que separar dessa pessoa mesmo. Olha a outra que tá vindo. Mas quando você tá lá, você tá assim, ai meu Deus, eu nunca mais vou conhecer ninguém, né? Então a nossa visão está identificada com o personagem. E a gente está vivendo essa realidade aqui. Porém, os mentores, que são nossos fractais, estão vendo a realidade de um outro nível. Por isso que eles conseguem nos auxiliar. Por isso que é importante para que eles também nos auxiliem. E é importante para eles também que a gente consiga cumprir com o plano que a gente veio vivenciar aqui. Porque se eu, Alciara, me desenvolvo, se eu, Alciara, abraço a minha expansão de consciência, você concorda comigo que eu vou impactar muitas pessoas para isso também? Mateus entendeu agora, né, Mateus? Se encontrou. Tudo é uma troca. E não é uma troca por troca. É assim, tudo é tudo. Tudo se conecta com tudo. Tudo evolui tudo. Entendeu? Gabriel falou assim, acredito que sejam dimensões diferentes. Estamos na terceira, nossos mentores, o eu mais elevado, estão em outra, acima de nós, onde o tempo e o espaço são percebidos de forma diferente. Gabriel ganhou estrelinha da professora. Exatamente, Gabriel. A gente percebe os fractais de forma diferente porque eles estão experienciando, lembra que tudo é experiência, a realidade de faixas frequenciais diferentes. Nós estamos na terceira densidade, onde o corpo físico está aqui, onde tem dor de barriga. Eles estão na densidade mais leve, onde as coisas são diferentes. E tem outros seres que talvez os auxiliem, que estão em outras dimensões. Vocês estão entendendo que é um processo escalar que começa e não tem fim? Vocês conseguem entender isso? Quem tá aí entendendo tudo? Isso se conecta com a live das engrenagens. Exatamente, Mateus. Você tá afiado aí nos estudos. Se conecta sim. Só que agora a gente tá conseguindo aprofundar um pouco mais, entendeu? A gente tá vindo para um lugar de outra consciência. A Violeta perguntou assim, ó. Então, os meus mentores vêm nos ajudar na nossa evolução? Sim. E nós também ajudamos a eles a evoluir? Sim. E sempre essa relação é uma relação de muito amor e confiança. A Natália tá explodindo a cabeça. Que bom, Natália. Achei que você ia ficar presa aqui, sofrendo por amor. Brincadeira. Deixa eu ver o que vocês estão falando, tá? Perguntas para eu passar para a próxima etapa. Perguntas? Sheila, você perguntou se o seu mentor é você mesma em forma de fracasso? Eu não acredito. Não, não é fracasso. Não sei se... Fractal. Sim, é o seu fractal. Então, todos somos uma centelha divina, estrelinha da professora. Muito bem, Violeta. Exatamente, todos nós somos a centelha do todo, experienciando
as infinitas perspectivas de realidade. E vocês entendam uma coisa que vocês vão aprender comigo, para quem quiser aprender comigo, quem quiser me acompanhar daqui para frente, quem quiser entender mais sobre o projeto Cosmo Consciência. Guardem uma coisa para vocês. Não existe dívida para o todo. Todos somos consciências livres e todos estamos experienciando o que a gente precisa, mas a gente pode mudar a nossa realidade à medida que a gente toma consciência de quem a gente é. Eu acredito nisso, numa espiritualidade livre, onde você acessa quem você é, através do seu coração, através da sua própria experiência. Porque todos nós viemos do mesmo lugar e podemos desenvolver a mesma capacidade. Vai depender do empenho de cada um no seu processo evolutivo. Mateus, calma aí, me ajuda aí com a sua pergunta, que agora eu que não entendi o que você quis dizer. Ele está dizendo assim, então pensemos na live das engrenagens. Tá, a primeira live que eu falei. Sou parte de uma máquina, uma engrenagem dela. E os fractais são eus de outras encarnações que me ajudam com a experiência de outras encarnações. Sim, é uma perspectiva para se entender isso. Ajudando a cumprir a missão do espírito, mesmo que em tempos e dimensões diferentes. Pronto, ganhou, fechou. É isso. Não, Cássia, eu não vi a sua. É porque as perguntas do Mateus são grandes. Cassinha de Melo perguntou assim: na consulta, meu guia fala o nome dele pra ti? Beijos de Angola. Não, depende. Depende se for pra você entender o nome dele nesse momento, sim. Se não, ele só traz a mensagem e responde as perguntas pra você. Tem mentores que se apresentam, tem mentores que não. A Luceni perguntou: por onde anda meu fractal, meu mentor? Ele está em conexão com você o tempo inteiro, mas ele está na dimensão dele. Quando é necessário, ele se aproxima mais de você. A Edna perguntou assim, é um processo escalável? Sim, é um processo que vai se desdobrando em múltiplas consciências. A Natália está dizendo assim, agora eu entendi mais sobre todos somos um. Entendeu, Natália? Agora? Tá entendendo agora de onde que vem isso? Por isso que não faz sentido a gente ter dívida, porque o todo sabe de tudo e ele experiencia tudo. Por isso que nós somos livres para escolher os nossos caminhos. Óbvio que liberdade significa conscientes. Precisamos desenvolver essa consciência. Senão a gente vai ser regido pelas programações e isso daria um assunto só para outra live. Luceni tá dizendo que todos somos interligados. Isso, todos somos interligados. Kátia, pergunta maravilhosa. Posso ter mais de um fractal de mais de uma raça? Sim. É muito mais provável que você tenha vários, de várias raças diferentes. Porém, pode ser que dentro do seu processo evolutivo seja melhor você se conectar com uma família mais próxima ou mais
mais próximo no sentido de mais fácil de conexão. Por exemplo, para mim, eu uso arcturianos, eu tenho fractais arcturianos e eu trabalho diretamente com eles. Mas meu primeiro mentor que eu acessei não era uma consciência de Arcturus, era uma consciência de uma outra dimensão. Mas os arcturianos estão mais próximos de mim. Vocês estão entendendo isso? Doideira, gente. É pra quebrar a cabeça hoje, hein? É pra todo mundo sair daqui e ficar falando assim, meu Deus, Alciara, eu preciso compreender mais, porque é muito maravilhoso aprender sobre isso. Aí Felipe tá dizendo assim, é por isso que temos vários mentores? Sim, é por isso que temos vários mentores e os nossos mentores podem ser alternados. Podem ser que a gente passe mais tempo com um ser, uma consciência, um fractal próximo, e aí depois ele vá para uma outra etapa e venha outro para seguir da gente para frente. Natália tá falando do filme Doutor Estranho. Acho ótimo também, uma ótima referência para entender um pouco sobre isso. Márcia, não entendi sua pergunta. A Jana tá perguntando em relação ao que? Ao trabalho? É possível enxergar as aparências deles ou somente canalizações? Jana, depende da sensibilidade de cada um. Depende de como cada um percebe a realidade. Mas eu já entendi com os arcturianos que a gente aqui na Terra não tem a capacidade de captar a imagem deles como eles são de verdade. Então, eles trazem uma imagem próxima, o mais próximo possível que a gente possa captar. Entendeu? A Brenda perguntou assim, o que você está explicando tem aplicação, semelhança com o espiritismo? Porque no espiritismo tem as dimensões e os arcturianos, mas tem a causa e efeito. Eu sou espírita, quero compreender. Brenda, eu vou te falar a minha percepção disso, tá? Com muito amor. Vocês estão me ouvindo, gente? Tá caindo uma chuva danada lá atrás. Eu estudei bastante a doutrina espírita, mas eu sinto que a doutrina espírita carrega muito essa crença da culpa, de que nós somos maus, de que a gente está devendo. E isso pra mim não faz sentido mais desde que eu acessei essa consciência. Entendeu? Então se aplica nesse aspecto de sim, nós temos outras encarnações, nós temos um eu superior, nós temos seres de outros planetas, mas eu acho que o que pesa muito é essa questão dessa culpa eterna que nunca acaba, entendeu? Na minha visão, como eu disse, a minha percepção, não tenho a verdade toda. Porque eu entendi que nós somos consciências que estamos vivenciando o que a gente precisa viver, entendeu? É óbvio que se a gente está numa vibração mais baixa, a gente vai atrair coisas mais baixas. Por quê? Porque a realidade é que aí a gente vai entrar num processo mais avançado, tá? Eu vou falar muito disso na mentoria Raízes Cósmicas, mas a nossa realidade física, ela se manifesta a partir do nosso ponto de atração, nosso magnetismo interno, que é a soma de todas as nossas dores, emoções, alegrias. Então, se a gente está com o magnetismo baixo, ou seja, com dor e sofrimento, a gente vai criar uma realidade mais difícil. Se a gente está liberando, se curando, a gente vai atrair uma realidade mais fácil. É tão simples quanto isso. Quer dizer, né? Simples para falar da teoria. Mas enquanto a gente está aqui, se a gente ficar preso nas crenças, nas programações, a gente vai estar sempre repetindo a mesma realidade. Eu já entrei num assunto mais polêmico. Se vocês tiverem dúvida, aí é só perguntar. Gabriel tá me dizendo assim, eu tive já vários sonhos com extraterrestres. Coisas que se eu contar, muita gente nem vão acreditar. Pode me contar, que eu acho que eu acredito. É muito ruim não ter ninguém para conversar sobre isso. E que me entenda. Bem-vindo ao clube dos ETs. Família Galáctica é isso.
Uba perguntou uma pergunta boa aqui. O seu eu de agora seria um mentor de uma vida passada? Se a gente pensar de forma linear, a gente não compreende o que eu vou responder. Então vocês têm que abrir a mente. O seu eu de agora é o seu eu de uma vida passada vivendo ao mesmo tempo. Das dimensões da consciência, o tempo ele coexiste, mas isso é para outra questão. Só tô jogando as sementes para vocês. A Kátia disse assim: quando medito, fecho os olhos, consigo ver a cor violeta. E agora comecei a ver azul brilhante. E vejo também muito olho, mas não desenvolvo a visão. Seria os chakras? Não sei te dizer, Kátia, mas assim, se você está captando cores, é porque você está acessando aquelas frequências. As cores são frequências. O que são frequências? Informações. A Viviane está dizendo assim: eu estou numa fase muito sensível, querendo ir para um lado de ajudar as pessoas. Só não estou entendendo o que está acontecendo comigo. Viviane, vem para a mentoria Raízes Cósmicas, que nós vamos falar sobre isso. Nós vamos desenvolver essa percepção emocional, essa percepção sensitiva dentro da mentoria. Os arcturianos vai ter iniciações com os arcturianos, vai ajudar a alinhar os chakras, vai ajudar a expandir os chakras, vai dar sustentação espiritual energética, vai te ajudar muito. A Paty perguntou se a minha linhagem é arcturiana, pois te vejo como uma siriana. Minha linhagem não é arcturiana. Eu trabalho com os arcturianos. Aí o Matheus falou assim: Matheus, você tá só trazendo as pérolas. Por isso que a realidade é variável em todos os sentidos. Gente, isso é verdade. Tempo, espaço, dimensões, vibrações. Tudo isso é maleável. Eu estudo um efeito, eu vou trazer aqui só para vocês, entendeu? Só para pincelar, que se chama efeito Mandela. Que são pessoas que conseguem perceber mudanças na memória de algo, como se o passado tivesse mudado. É para explodir a cabeça. Eu não vou entrar nesse assunto para vocês não ficarem sem forças, que amanhã é sábado. Mas pesquisem sobre o efeito Mandela. Depois eu vou fazer uma live lá no meu canal sobre isso, do YouTube. O Matheus falou assim: vai de acordo com quem somos no momento e o universo meio que reage a isso. É isso, nós somos o ponto de atração da realidade e é a gente que tem que desenvolver a nossa consciência, liberar os aspectos negativos, emocionais, para que a gente possa criar uma realidade mais elevada. Acontece que dentro da programação da Matrix isso não é possível. Porque toda a Matrix ela é programada para que a gente se mantenha nessa culpa eterna, inclusive dentro das crenças religiosas. E aí a gente nunca vai conseguir criar uma realidade diferente. E a gente vai voltar várias vezes e nada. E não vai mudar. Por isso que eu acredito que a gente tem que ter autonomia espiritual. A gente tem que desenvolver a nossa percepção espiritual. Da gente com o nosso eu superior, da gente com nossos mentores. Desculpa, gente. A Violeta falou assim: os meus mentores, quando se apresentam, não mostram tudo como eles são. Então, em vez esse estado meditativo, uma vez esse estado meditativo com a chama violeta, desenharam os seus rostos.
Violeta, é porque você ainda não tá pronta pra ver, mas na hora que você expandir, eles vão te mostrar. A Carla Luz falou assim, que ela crê que piamente que os arcturianos somos nós amanhã. Simplesmente assim, sim. E eu vou trazer uma provocação ainda mais profunda. Os arcturianos somos nós vivendo e coexistindo agora. A Cassinha perguntou assim: acha que a crença da evolução com o sofrimento vem do cristianismo, a culpa, a crucificação? Eu acho essa pergunta um pouco delicada, porque eu não tenho conhecimento histórico para te dizer isso. Eu vou ser sincera, eu tenho um conhecimento razoável, mas eu não sou uma historiadora. Eu não sei te dizer qual é a raiz dessa culpa, do sofrimento, mas o cristianismo, dentro dessa questão da crucificação, sim, propagou muito essa culpa. Isso daí nós vamos todos concordar. Se você é uma pessoa um pouco consciente, vai perceber. Entendeu? Do pecado, do pecado, do pecado. Mas não sei se começou com eles. Talvez eles só reproduziram o que já estava instaurado antes. A Brenda falou assim: algo como Interestelar, ele consegue ver a si mesmo em ambos tempos. Exatamente. O Interestelar é um filme que ele traz essa percepção da quinta dimensão pra gente começar a entender. Viviane falou que quer sim, porque tá mexendo com o psicológico. Vem pro Raízes Cósmicas, vem. Natália já tá ansiosa pela live do Efeito Mandela. Paty tá dizendo que já estudou sobre o efeito Mandela e que já percebeu alguma coisa assim. Já aconteceu isso comigo também. Uma mudança na realidade. O Matheus trouxe um comentário que eu gostei bastante. Isso é incrível. É pensar que somos um espírito e várias partes deles vão para dimensões diferentes aprender diferentes missões ou evoluções para o espírito num todo. Exatamente. Isso inclui todas as alterações. Eu tive uma experiência dentro do processo da ayahuasca, Matheus. Vou contar, já que você trouxe essa fala. Vou compartilhar com vocês. Que eu vivi no final de semana passado, que foi muito legal. Eu me conectei com esse meu mentor espiritual, que foi o primeiro ser que eu me contatei desde que eu abri minha consciência para isso. E eu já percebi que ele me mostra várias facetas dele mesmo. Eu já acessei ele vivendo como um siriano lá em Sírios. Eu já acessei ele vivendo em outro universo. Eu já acessei ele vivendo como o meu guardião. Tudo são facetas dele. Que no fim são facetas minhas. Isso daí, agora vocês têm consciência para ouvir isso. E aí, nessa experiência da ayahuasca que eu contei na primeira live, quem tava lá sabe, eu falei que eu acessei uma vida minha, que eu era muito evoluída espiritualmente. Nessa vida, esse mentor tava comigo. E foi muito forte essa experiência lá. E aí eu me lembro quando eu e ele estavam assim, olhando um pro outro, tipo, agora nós vamos viver uma nova realidade, né? Aí ele olhava pra mim e falava assim, é muito legal isso, não é? Aí eu falava assim, nossa, sim, então agora a gente vai falar de extraterrestre lá na Terra? Aí ele, sim, porque antes eu falava de uma outra visão espiritualista. Aí eu falava assim, olha, aí ele falava assim, não é muito legal viver coisas diferentes? Aí eu, muito legal. Então a gente vai... Pra consciência, gente, que experimenta isso tudo, é uma pura diversão. Porque é como se você pudesse ser o que você quisesse e sabe que o tempo, ele vai passar, ele não é absoluto, entendeu?
A Carla tá perguntando assim, como eu posso participar do Raízes Cósmicas? Eu vou abrir a inscrição hoje. Tem um link de pré-venda para aqueles que fecharem comigo até domingo, dia 3/3. Vai ter um desconto muito bom. Felipe fez uma ótima pergunta. Por que para alguns, o acesso dessas consciências é muito mais fácil? Bom, Felipe, eu vou tentar ser sucinta para te responder isso, tá? Isso tem a ver com a experiência que a pessoa veio desenvolver aqui, entendeu? Isso tem a ver com o propósito da experiência dessa pessoa, porque cada ser humano, ele tem um plano encarnatório, ele tem algo a fazer aqui na Terra. E a grande maioria das pessoas que encarnam, das almas que encarnam, às vezes veio só viver uma vida, entre aspas, muitas aspas, tá? Comum. Tipo assim, eu vim aqui pra aprender como é que é viver desconectado da fonte. Porque eu sei que pra gente não faz sentido estando aqui, mas imagina uma consciência que tá lá, numa dimensão muito elevada, e é completamente consciente do todo. E está conectada com a fonte, com o amor divino na Terra. Pra essa consciência, é uma super viagem viver uma experiência que ela pode se desconectar, perceber-se diferente daquilo. Então, o que ela faz? Opa, eu vou lá viver essa coisa doida que é lá na Terra. Vamos ver como é que é esse negócio. Tô brincando aqui com vocês para ficar leve, mas é por aí. Porém, tem algumas consciências que vão lá e falam assim, não, peraí, o jogo da Terra precisa mudar de fase. Aquela fase ali, ó, terceira dimensão, ele se matando, precisa mudar. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que logar no avatar lá, para quem joga online vai entender essa linguagem. A gente vai ter que entrar no avatar lá, esse avatar vai ter que ter um pouco mais de consciência que os outros, para lembrar de coisas e poder instigar aqueles que estão dormindo a acordarem. Olha que legal, que mudança de perspectiva de vida, quando você começa a entender que tem um propósito e esse propósito ele está acontecendo com a sua experiência, com a minha experiência, com todos. Então essas pessoas que vieram com esse lugar de tipo assim, bora, vamos dar um pouquinho mais de consciência para aquele avatar lá, para poder ajudar os outros, é a galera que tá acordando com mais facilidade, entendeu? A Violeta falou assim, mas eu quero vê-los. Ô, Violeta, eu vou te falar uma coisa, minha querida. Quando a gente tá falando de um despertar de consciência multidimensional, a visão precisa ser a última coisa para desenvolver. Por quê? Porque é muito fácil ser enganado pela visão. Eu já vi pessoas com a visão extremamente aberta, que acham que estão conectando com seres positivos e não estão, porque só enxergam. O que a gente tem que desenvolver é o sentir, o coração. Porque pelo coração você consegue saber se aquela consciência que está falando com você tem intenções de crescimento e expansão ou não. Então, eu, Alciara, aprendi isso na marra, porque eu também queria desenvolver a visão no começo. E eles me falaram assim, não, você vai desenvolver o sentir. A Kátia falou que o Matheus é um arcturiano que está me ajudando. Deve ter algum arcturiano sobrando as perguntas na cabeça dele lá. Galera, eu tô viajando tanto quanto vocês. É só que eu sou curioso. Isso é desculpinha. Você pode falar que você tá ouvindo aí. Jean disse que essa conversa deixou ele tão confuso quanto assistir Dark. Eu entendo, Jean. Lá no meu canal no YouTube tem uma playlist que chama Aulas Galácticas. É um aprofundamento multidimensional. Eu vou falando disso passo a passo lá pra vocês. Vai lá, se deleitem lá. Se matem de estudar essas coisas, que é maravilhoso. A Violeta falou assim, mas eu tenho sites e tenho acesso às minhas vidas passadas. Eu também tenho, de vez em quando. É como se abrisse uma janela, aí eu lembrasse, aí também depois fecha. Então não pode ficar vivendo aquilo lá. Quanto a gente vai expandindo a consciência, gente, vai ficando mais fácil. Esse véu, ele vai ficando mais fino e mais maleável. A interação vai ficando bem fluida. Até que vai chegar um ponto, quem que consegue se iluminar,
que já vive com a consciência já integrada. Tá aqui vivendo a experiência, mas sabe os outros fractais estão fazendo. Isso é possível. Tem mestres iluminados que chegaram a esse caminho. Eu não entendi o que você quer dizer de já. Eu não sei o que é de já. Jean perguntou uma pergunta ótima. Existem outras consciências que podem se conectar com a gente que não são confiáveis? Dependendo do nível de consciência que você está, é possível. Por isso que é importante, eu sempre vou falar, vocês vão ver em todos os meus vídeos, que contato com extraterrestres, contato com os mentores espirituais, isso que a gente está vivenciando aqui agora, de querer uma espiritualidade livre, exige que a gente se trabalhe. Exige que a gente cuide da nossa energia, exige que a gente trabalhe nossas crenças, que a gente trabalhe nossas partes emocionais. Por quê? Porque isso vai liberando as cargas densas do nosso corpo, a nossa frequência vai se elevando. E se a gente está numa frequência mais alta, os seres negativos nem conseguem nos ver. Eles ficam aqui embaixo. Mas se você está oscilando muito ainda, você pode se confundir no caminho. E é por isso que a gente tem que desenvolver essa maturidade espiritual. É uma coisa que eu vou falar muito no Raízes Cósmicas, sobre a maturidade. A gente precisa se tornar maduros consciencialmente, para que a gente possa ter essa espiritualidade livre. E isso é um processo lindo, gente. É muito lindo. Por quê? Porque tira a gente desse lugar de dependência, tira a gente desse lugar de só esperar da espiritualidade. A gente começa a viver integração. Eu brinco com as minhas mentoradas, eu falo assim, pessoal, vocês têm que entender que agora vocês têm um time. Você não tá jogando sozinho esse jogo. Mas o que eles podem fazer com a gente sobre isso? Pode, dependendo do nível de consciência que a gente tá, pode ter várias questões. Pode atrasar nosso processo, a gente ficar perdido, a gente ficar confuso, ou a gente achar que tá fazendo algo pro bem e não saber. Às vezes a gente tá recebendo uma mensagem que tá deixando a gente mal e tá achando que é pro bem. Eu sempre falo o seguinte, como você sabe que uma mensagem, uma canalização de alguém, de algum ser, é positiva? Você tem que sentir no coração. Se aquilo ali te expande, te faz maior, melhor, te faz crescer, é porque você está se conectando com consciências que querem a sua evolução. Se aquilo te coloca num lugar de medo, de menos-valia, de pequeno, de dívida e de que você não sei o que, você pode pensar, será que é as minhas crenças limitantes que tá me colocando ali? Será que realmente essa influência é positiva? Entendeu? Então é sempre assim, se tá te expandindo, é a espiritualidade positiva. Se tá te limitando, ou é sua mente, ou pode ser uma outra coisa. A Carla falou assim, ó, nós fizemos muitas coisas em muitas vidas, por isso temos que pagar, a lei do causa e efeito. Carla, existe agora uma mudança nessa lei, processo de transição planetária. Se você pesquisar, você vai ver. O karma, ele não é pago no olho, dente por dente. O karma, ele é pago através da liberação energética. Ou seja, a gente tem um banco de energia negativa acumulado e a gente precisa liberar esse banco. Só que a gente não precisa liberar esse banco da mesma forma que a gente gerou esse banco. Esse banco pode ser liberado de outro jeito. Como? Através da evolução, da sua própria evolução aqui, através da sua meditação, da sua cura emocional, entendeu? Você pode mudar esse karma, esse banco de energia. Você não precisa viver aquilo que você gerou em alguma outra experiência. E isso aconteceu por conta dessa mudança do planeta, da energia planetária. Bom, então, meu povo,
Quem aí ficou assim super com muita vontade de aprender a se conectar com os seus fractais, que agora vocês sabem o nome. Porque dentro do processo que a gente está desenvolvendo, eu e os arcturianos e a minha equipe, a mentoria Raízes Cósmicas, ela vem para ajudar a gente a aprender, a ter clareza, a trabalhar essas questões emocionais, a trabalhar as nossas limitações, a entender um pouco mais do que é esse processo para potencializar a sua experiência com os seus mentores, a sua família cósmica, a sua família estelar. E tem muitas pessoas despertando essa consciência, tem muitas pessoas que estão abrindo a consciência para a conexão interestelar, vamos chamar assim. Ó, a Edna tá dizendo, a Natália tá dizendo, a Violeta tá dizendo, a Carla. Então, meus queridos, para quem conseguir entrar na mentoria até dia 3, inclusive, fiquem até daqui a pouco, porque dia 3 eu vou trazer um presente para vocês aqui no meu Instagram, tá? Nós vamos fazer uma live surpresa com muita coisa boa. Então, mas quem conseguir entrar na mentoria agora, na pré-venda, vai ganhar, os 10 primeiros vão ganhar um atendimento comigo de canalização antes do processo da mentoria. Então, de bônus, os 10 primeiros vão ter esse acesso. Entendeu? A Carla tá dizendo dia 3/3. Por que dia 3/3 é energia portal, Carla? Dá tempo, dá tempo. Eu vou passar o link para vocês. Fiquem tranquilos, eu vou postar depois no Stories o link da lista de espera e eu vou entrar em contato com quem tá na lista de espera pra gente finalizar e vocês poderem entrar nos Raízes Cósmicas, que vai ser muito potente, eu tenho certeza, assim. Então, os 10 primeiros vão ganhar uma sessão de atendimento de 1 hora comigo, onde eu vou canalizar os mentores de vocês. Isso me veio hoje da equipe. E durante todo esse processo, a gente vai ficar 8 semanas em desenvolvimento, gente. Nós vamos ter aulas todas as quintas-feiras. E nós vamos encontrar alguns dias no fim de semana pra gente fazer uns trabalhos de cura também. A Kátia falou, já quero ser a primeira. Vamos lá. Ó, quero ver você ser a primeira, Kátia. E então, assim, vai ser muito legal, porque eu já tenho essa experiência com eles, já desenvolvi outras pessoas. Quem não viu ainda a live da Isa, assista, porque vai ser incrível. Amanhã eu vou fazer uma outra live com uma outra contatada maravilhosa e vocês vão amar muito, porque ela veio numa situação de uma consciência ainda muito presa dentro das crenças do próprio espiritismo que ela trabalhava, mas começou a receber contato e vai ser muito lindo para vocês verem como é potente esse trabalho. Então, quem já está preparado para entrar, já manda mensagem para mim, que eu vou mandar o link para vocês entrarem na lista de espera, para a gente começar os trâmites do pagamento. E todas as aulas vão ficar gravadas, vocês vão ter acesso durante 1 ano. Ai, gente, vai ser muito, muito lindo. Eu quero muito que as pessoas que estejam dentro dessa mentoria sintam o chamado, porque vai ser algo lindo, tá? Ai, ó, eu vou responder a pergunta da Edna, a última pergunta, e aí vocês me mandam mensagem no privado, tá? Quem tá vendo essa live gravada até dia 3, na pré-venda. Depois, o carrinho vai continuar aberto, mas esse desconto e essa promoção com o meu atendimento dos 10 primeiros vai ser só até o dia 3. Mas até lá a gente ainda tem muita coisa para viver aqui. Então, me mandem mensagens, eu quero ver quem são os 10 primeiros logo pra gente já agendar a nossa experiência juntos, né? Nosso atendimento. A Edna perguntou assim, como saber se já estou pronta para a canalização? Dentro dos Raízes Cósmicas você vai ter essa resposta. Com certeza. Tá bom? Eu agradeço a todos que estão aqui. De verdade, gente. É um prazer gigantesco servi-los. E amanhã, às 10h30 da manhã, vai ter a live com a minha outra mentorada, Amanda.
Ela vai contar a história dela, como é que foi esse processo de contato. E se você tiver online, vai ser melhor, porque aí vocês podem conversar, a gente pode tirar dúvidas e vocês podem interagir com a gente. Vai ser muito legal. Quem vai estar lá comigo, coloca a mãozinha aí, eu espero você. E me mandem mensagem, quem tá interessado, hein? É agora. Prazer tê-los aqui, gente. Um beijo.